O obscuro iceberg dos jogos do Facebook. Jogos banidos. Mano, eu jogava muito alguns jogos de Facebook. Aproveitar, vou dar uma olhada, né? Facebook. Se você nasceu na virada dos anos 2000, provavelmente você pegou a época de ouro dos jogos Dragon City, ainda tenho minha cidade lá, dá pra pegar pelo de Android. navegador. Em sua grande maioria eram bem simples, porém extremamente viciante. Apesar de toda a modernidade e avanço gráfico, saiba que o foco desses jogos não estava nesse quesito. Em sua grande maioria os jogos eram compartilhados, com algumas tarefas que você conseguia fazer com seus amigos, ajudando Verdade. eles com alguns suprimentos e mais. Ou até mesmo indo na fazenda dos seus vizinhos e roubar Esse daqui é do Orkut, viu? Colheitinha feliz. Muito bom. algumas plantações. Enfim, né? Boa época nostálgica. Ainda há alguns resquícios de jogos de navegador, porém em sua grande maioria, os mesmos tiveram que se adaptar, ou até mesmo tomar algumas providências para continuar em seu funcionamento, visto que grande parte desses jogos era utilizado o Flash. Porém sabe-se que hoje em dia esse recurso parou de funcionar, o que obviamente Verdade. levou muitos jogos nostálgicos embora. Mas embora esse seja um problema crucial, alguns jogos deixaram de funcionar mesmo antes disso acontecer. Em sua grande maioria, o recurso financeiro fizeram empresas a tomar medidas tristes, encerrando seus jogos, mesmo contra suas próprias vontades, então sim. Os tópicos que vocês vão ver nesse vídeo são bem nostálgicos. O iceberg em si não vai ter tantos jogos e tantos tópicos, mas garanto a vocês que vai ter várias coisas bem interessantes. Então, como a grande maioria já sabe, vamos começar pelas curiosidades mais conhecidas e nos últimos tópicos os mais desconhecidos e talvez obscuros. Espero que gostem e bora lá! É bem provável que você que clicou nesse vídeo já jogou esse jogo, mas se não jogou, pelo menos ouviu falar sobre ele alguma vez na vida. Inclusive esse jogo era a razão por muitas pessoas Dragon City eu joguei demais. Mano, era muito bom, pô. Primeiro era a fazendinha. Você fazia a fazendinha e criava seus dragões. Aí depois tinha que evoluir os dragões dando a comida da fazenda. Depois tinha que cruzar os dragões de diferentes elementos pra depois batalhar. Mano, era muito foda. usarem o Facebook. Era muito comum você entrar no Facebook e ver notificações de pessoas jogando esse jogo. Mas muitas pessoas deixaram de jogar, principalmente por um mito que começou a rondar O máximo que eu peguei foi essa daqui. Essas duas aqui eu já não jogava mais. Mas essas 4 primeiras eu jogava esse jogo, ardentemente. tipo, gerando muito medo. Tudo isso aconteceu na época em que as creepypastas tomavam conta da internet. Qualquer tipo de conteúdo que fazia sucesso, as pessoas aproveitavam dessa situação para criar lendas e boatos por cima, inundando a internet com relatos de terror. No Dragon City, muitas pessoas relatavam ter vivido experiências sombrias no jogo. Então o mito consistia no seguinte: havia um dragão. Ah vá, né? O jogo é dragão. Mas os boatos que circulavam é que havia um dragão amaldiçoado dentro do jogo. Um dragão com aspecto demoníaco que assassinava brutalmente outros dragões do seu inventário. E quem encontrasse ele em seu jogo estaria amaldiçoado para sempre. Mas não só no jogo, porque essa maldição seria levada para a vida real. E essas pessoas amaldiçoadas ao longo do tempo começavam a ficar esquizofrênicas e perdiam totalmente sua lucidez. Mas isso tá muito na cara que não se tratava de uma mentira, porque nunca teve aparição nenhuma de um suposto dragão amaldiçoado, e muito menos de pessoas que ficaram malucas ao jogar o jogo, sem ser nesses sites de creepypastas. Mas apesar de ter sido totalmente desmitificado, muitas pessoas preferem acreditar e até hoje não jogam um jogo com medo dessa história. Mas tem várias outras histórias também e mitos que rondam esse jogo. Uma delas é que teve uma época que surgiram notícias que os próprios criadores do game conseguiam se apropriar das suas conversas pessoais do Facebook. Tudo isso por conta das permissões que você dava ao entrar Isso eu não sabia. Aí é foda. pela primeira vez, além de ter acesso a todas as suas informações pessoais. E tinha gente que ia ainda mais longe, porque baseado nessa ideia de informações, algumas pessoas diziam que todas essas informações eram repassadas para pessoas que tinham interesses em certas características ou algum porte físico. Se fosse encaixado dentro dos padrões, essas pessoas eram sequestradas para tráfico humano. Mas apesar de todos esses mitos, o jogo funcionou muito bem. E isso nunca foi o problema para o seu sucesso. O jogo funciona até hoje. Esse dragão era o mais... Era foda, acho que era lava ele. Suas versões lançadas para celulares e também é possível jogar diretamente pelo computador. O jogo é grátis e a sua forma de se manter é por meio de microtransações, diferente da grande maioria dos jogos que eu vou citar nesse vídeo, que não conseguiram se manter em pé. Como jogos de navegador em grande parte utilizavam o recurso de energia ou espera, às vezes o processo se tornava meio chato e entediante. Porque muitas das vezes você queria avançar logo no jogo, mas o que te impedia era o tempo que você precisava esperar para fazer alguma ação. E o objetivo em aplicar esse método é bem simples. A principal ideia das empresas era fazer com que as pessoas ficassem viciadas em seus jogos, querendo ser o melhor.
Esses jogos tinham na sua grande maioria a possibilidade de ver o progresso dos seus amigos, ou seja, competitividade. E para avançar o mais rápido possível e não precisar esperar, você podia comprar alguns recursos com o dinheiro da vida real para avançar esse processo. Obviamente que algumas pessoas compravam de forma comum, utilizando seus cartões de crédito. Porém, em sua grande maioria, eram utilizados alguns programas que conseguiam modificar o código-fonte do jogo. Eu já baixei esse programa uma vez, não soube fazer nada. Eu era um moleque também, eu devia ter uns 13 anos. Isso aqui prometia cheatar tudo, velho, que você quisesse, mas nunca consegui. E você conseguia moedas infinitas, curtando assim o tempo das tarefas. Em sua grande maioria era possível fazer isso, porque jogos de navegador não costumavam ter um sistema de segurança tão bom. Mas havia um jogo em particular que era praticamente impossível utilizar programas para conseguir fazer isso. Sua segurança era muito boa comparado a qualquer jogo do Facebook. Nunca se teve um registro de pessoas que conseguiram hackear esse jogo. O nome dele é Mutant Genic Gladiators. E por que a gente toca nesse assunto, né? Bem, por conta da sua segurança e por muitas pessoas acostumadas com o fácil sistema de hackear jogos, o mesmo foi responsável por ter inúmeras contas do Facebook hackeadas. Existiam vários métodos malucos para fazer isso. Haviam vários vídeos no YouTube ensinando os métodos para conseguir dinheiro fácil no jogo. Os mesmos deixavam na descrição um link de um suposto hacker que te Nunca vi esse jogo na vida. obrigava a logar sua conta no Facebook nessa página. Era praticamente igual à página do login do Facebook original, mas o que muitos não sabiam é que quando colocavam o seu e-mail e senha naquele site, imediatamente suas informações estavam sendo encaminhadas para o criador da página, para fazer o que quiser com a sua conta. E existia também um outro método que era muito mais fácil de manipular as pessoas. Mas isso ainda existe ainda hoje. Ainda tem cara que usa esse método em outros jogos e tal pra pegar conta das pessoas. Acreditar que de fato funcionava. Era um outro link, mas essa página geralmente era bem feita, com a logo do jogo e tudo mais. Lá você podia selecionar a quantidade de moedas que você queria, além de muitas outras funções para tomar vantagem no jogo. Mas obviamente depois de escolher tudo que você queria, aparecia uma página de login para novamente você colocar seu e-mail e senha. Mas como as ofertas e propostas no site eram bem ambiciosas, a empolgação e a adrenalina no momento fazia muitas pessoas colocarem suas informações sem pensar duas vezes, perdendo suas contas por uma simples atitude ambiciosa. Mas em sua mente pode ficar vagando o pensamento do porquê? Qual era o benefício em se hackear contas do Facebook? E a principal ideia, ou pelo menos eu acho, é que as pessoas faziam isso para conseguir mandar mensagens desconfortantes e postar coisas esquisitas de sacanagem a esses perfis. Se você fosse rápido, você ainda Antes a internet era mais simples, né, cara? As pessoas entravam nas contas das outras só pra zoar. Hoje em dia, pega até o cartão de crédito, já era. conseguia trocar sua senha e acabar com o sufoco ali mesmo. Mas havia situações em que os hackers conseguiam fazer uma festa na conta da pessoa, antes dela perceber. Esse tópico está mais para algo tenebroso e ao mesmo tempo fora do contexto, mas que também é bem triste, porque esse jogo está incluso naquela categoria de jogos em que as pessoas passavam várias horas dentro dele. O jogo era grande, para não falar a palavra imenso, né? E o primeiro jogo é o Dungeon Rampage. Esse mesmo era fora de comum em quesito de gráficos, muito avançado para os demais jogos da plataforma. O jogo era uma mesclagem de 2D com 3D, o que, pasme, Também 3D nunca vi. era muito difícil de fazer em um jogo de navegador. Então, pela sua inovação, o jogo foi considerado ótimo e viciante ao mesmo tempo. A sua trama consistia em passar por diferentes locais e dungeons com vários inimigos. No Facebook eu jogava mais jogo de gerenciamento e tal, gerenciar time, gerenciar restaurante, fazenda, minha vila de dragão. E desses inimigos você conseguia coletar recompensas, bem estilo jogo de RPG mesmo. E infelizmente, o jogo deu seu trágico fim há uns bons anos atrás, devido à falência da empresa que mantinha o jogo. Não dá pra saber o real motivo que levou a empresa a isso, já que o jogo contava com microtransações, a qual muitas pessoas compravam porque valia muito a pena, dando recompensas dentro do jogo ou heróis exclusivos, que tinham vários ataques especiais. O jogo era um dos melhores da plataforma no quesito de gráficos e jogabilidade. O seu encerramento foi muito do nada e deixou muitos jogadores surpresos. Porque imagine você jogar um jogo todos os dias e sem nenhum anúncio de encerramento, simplesmente some da plataforma, bem complicado, né? Mas falando do outro jogo desse tópico, o mesmo era o Galaxy Life. Esse jogo tinha uma competitividade... Nossa! Nossa, esse daqui é clássico dos clássicos. com o Dragon City. Então só Esse veio antes de Dragon City, eu jogava muito, velho. Esse daqui é o primórdio do Clash of Clans. É a mesma coisa de Clash of Clans, só que no Facebook. aí dá pra ver o tamanho dele, né? E tinha até um certo fundamento de sentido de competição entre os dois, porque os mesmos tinham uma jogabilidade muito parecida, pra não dizer igual. Mas em vez de dragões, eram extraterrestres. Então o jogo se baseava na ideia de construir uma população aos poucos, chamada de colônias.
Para isso você devia cumprir missões e ir melhorando suas bases. Contava até mesmo com um sistema multiplayer, para atacar outras colônias e conseguir recursos para sua própria. Bem parecido com a mecânica do Clash of Clans nesse quesito. E esse jogo tem uma história um pouco triste e ao mesmo tempo curiosa. Porque apesar desse jogo também conter... Nossa, era feio assim, mano. Eu tenho lembranças dele mais bonitinho. Porra. Não lembrava que era feio assim, não. Preferia Dragon Mania. Nem conheço esse Dragon Mania. Nunca nem ouvi falar. Pô, mas eu acho que... Ó, esse daqui guardava os recursos. Esse daqui, sei lá, era pra engenharia, pra fazer armas e tal. Esse mapa aqui dele tá focado em arma. Não tem nada pra pegar recurso. Microtransações, diferente do jogo anterior. Ó, se eu não me engano, esses bichos grandes pegavam recurso. E esses daqui pegavam gold. Aí você usava o gold pra melhorar. E esse daqui pra usar em outras coisas, sei lá. Era muito doido, velho. Isso daqui pegava tropa igual... Poucas pessoas compravam. E não é porque o jogo não tinha jogadores o suficiente, mas sim porque as recompensas que você ganhava ao comprar algo dentro do jogo não te beneficiava tanto assim. Em certas situações essas coisas eram fáceis de conseguir, apenas jogando diariamente. Então a empresa se viu em falência devido à falta de verba para manter os servidores ativos. Depois de um tempo, os desenvolvedores tentaram lançar o título em uma página externa, sem ser do Facebook. O jogo levava o nome da franquia Galaxy Life, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver com o jogo anterior, no quesito de mecânica, né? Ele se parecia mais com o Candy Crush dessa vez. Então muitas pessoas que jogavam a versão do Facebook não conseguiram se acostumar com o novo jogo da empresa, levando novamente ao buraco. Mas engana-se você ao pensar que esse jogo foi esquecido, porque atualmente há um projeto com o objetivo de reviver o jogo por completo e trazer aos mais antigos jogadores a nostalgia de jogar esse jogo novamente, recriando suas mecânicas básicas, mas que eram marcantes. O jogo se encontra em desenvolvimento. É possível até mesmo adicionar ele em sua lista de desejos pela Steam. Sua previsão, segundo a própria plataforma, é para ser lançado esse jogo em agosto de 2022. Ou seja, tá bem próximo. Então será que de fato esse jogo vai suprir todas as expectativas dos antigos jogadores de Galaxy Life? O jeito é esperar agosto chegar logo pra gente conferir esse jogo por completo. Ô, YouTube, vai se fuder, paga nós. Antes da criação de Dragon City, a empresa Social Point já contava com inúmeros jogos em Flash. Entre eles, 2 desses jogos foram bem sucedidos também. Dentre eles estavam Social Wars e Social Empires. 2 títulos com mecânicas repetitivas a jogos que eram famosos também, como o próprio Galaxy Life. O objetivo era o mesmo, você tinha que levantar uma população, no caso colônias, dando vida a eles, tentando fazer uma base bem sucedida com bons soldados e personagens. Eu vou lançar, pô, YouTube Premium, próximo mês. Deixa o cartão virar. Fortes. Com a diferença em que Social Wars você estava em uma época mais futurista, no qual você podia contar com robôs super desenvolvidos e soldados com habilidades fora do normal, estilo Soldado Invernal. E o Social Empire também era parecido, ele mantinha a proposta de construir uma base e tudo mais. Mas nesse, os seus principais soldados ou personagens fortes eram os dinossauros pré-históricos para atacar outras bases e conseguir recursos para a sua. Então de fato as mecânicas eram iguais e por conta de funcionar esse tipo de jogo, os mesmos tiveram um devido reconhecimento à empresa Social Point. O Dragon City nessa época já contava com inúmeros jogadores também. O único problema desses jogos em si é que eles eram extremamente fáceis de hackear, então as pessoas sempre conseguiam alcançar os objetivos de forma muito rápida, conseguindo os melhores dinossauros e seres pré-históricos. Não tinha nem necessidade de saquear bases inimigas, porque na sua grande maioria eram hackeadas também, com inúmeros dragões fortes e tudo mais. Isso fez a empresa entrar em colapso em relação a esses jogos, principalmente pela baixa quantidade de pessoas que compravam os recursos de forma honesta. Então basicamente os hackers mataram 2 grandes títulos que muitas pessoas jogavam. Oxe, mas Dragon City ainda existe, né, pô, no mobile. E eu acho que faz sucesso ainda. Sucesso, entre aspas, né? O mais interessante é que quando esses jogos existiam, você conseguia obter 2 dragões especiais para o Dragon City. Então, como você já deve imaginar, os 2 jogos encerraram as suas atividades um pouco tempo depois, por não ter lucro suficiente para conseguir manter os 2 jogos ativos. Mas quem sabe, algum dia esses jogos não voltem com um sistema de segurança aprimorado. Quando o Facebook lançou um catálogo de jogos em sua plataforma, apesar do Clique Jogos e inúmeros outros sites já ter a função dos jogos Flash, para muitas pessoas que não costumavam jogar jogos pelo navegador, foi uma novidade. E é o que eu sempre penso, né? Sempre quando alguma coisa faz sucesso, algumas pessoas aproveitam desse recurso para enganar pessoas ou tentar se sobressair na situação. E com os jogos de navegador não seria diferente? Muitos golpes ou falsos jogos eram colocados dentro da plataforma para enganar as pessoas. Ou até mesmo alguns até eram verdadeiros, mas escondiam por trás inúmeros objetivos obscuros.
Principalmente por quem desenvolveu o jogo. Então, provavelmente um dia qualquer você estava lá verificando seu feed de notícias e se deparou com a sua mãe ou sua tia postando imagens de como serão seu filho ou até mesmo com qual famoso você se parece, achando essas publicações engraçadas e tudo mais. E todos esses tipos de conteúdos ou aplicativos / jogos foram responsáveis por filtrar muitas informações pessoais das pessoas, já que as permissões que você tinha que dá para conseguir ver com que famoso você se parecia eram basicamente todas. Ou seja, o criador dessas enquetes conseguia o acesso completo de quem você era. Pouco a pouco essas informações foram se espalhando, de que essas aplicações não se passavam de um método de roubar informações pessoais, mas um método que poucas pessoas têm conhecimento era utilizando alguns jogos mais conhecidos e que não eram de navegador. GTA San Andreas, apesar de ter sido lançado em 2004, é incabível o tamanho do seu sucesso. Então surgiu na biblioteca de jogos um suposto GTA San Andreas de navegador. Tipo assim... Nossa, olha essa tela, velho, que clássica. Meu Deus do céu. Você consegue pensar em uma fucking possibilidade de rodar esse jogo em navegador? Pois é, bem chamativo apesar de tudo, né? Muito fácil causar uma curiosidade nas pessoas e as mesmas incluírem na sua biblioteca de jogos. Eu mesmo clicaria fácil se fosse criança, porque, pasme, GTA San Andreas era pesado e nem todo mundo tinha condição de jogar. Mas quando você clicava pra jogar antes de ir pra tela do jogo, ele pedia acesso a autorizações que eram praticamente as mesmas daquelas enquetes bizarras. Dando acesso, você se deparava com a cena mais dolorosa e triste da sua vida. Apenas um GIF da tela de carregamento do GTA San Andreas aparecia, e depois de sair da tela de loading, outro GIF aparecia, nos mostrando aquela cena inicial em que você aparece no beco com uma bicicleta. Como eram GIFs, você não conseguia mexer e se movimentar, fazer praticamente nada. E como Cara, se era bastasse malandro, isso, velho. algumas Meu pessoas Deus. aproveitaram o hype de ter um GTA San Andreas prontinho pelo navegador e começaram a gravar vídeos no YouTube, postando tutoriais de como jogar. E em sua grande maioria, antes de Fake. mostrar o tutorial, as pessoas passavam o Twitter delas e pediam que se inscrevessem nos seus canais do YouTube. E era basicamente uma forma pura de spam, disfarçado, né? Se aproveitando da popularidade e fama que o GTA San Andreas tem. E sério, era muito fácil das pessoas caírem nessas conversinhas fiadas. Ninguém era tão esperto e rápido quanto hoje em dia em relação à internet, mas depois de algum tempo aconteceu igual às enquetes. Foram se espalhando notícias Olha essas fotos, as qualidades. Nossa. Época boa que não voltará. em relação a esses jogos falsos, e aos poucos foi sumindo do mapa jogos nesse naipe. E eu citei o GTA San Andreas porque era o mais famoso, mas você pode ter certeza que havia inúmeros jogos de PS2 que eram colocados como jogos de navegador com a mesma intenção. Bomba Pet. E aqui chegamos na PES. parte mais profunda desse iceberg. Como eu disse, não tem muitos tópicos. Então se não quiser chamar de iceberg, sinta-se à vontade. Mas deixe aí nos comentários qual foi o jogo mais marcante do Facebook pra você. Conhecia alguma história que eu contei nesse vídeo? Comenta aí embaixo outra curiosidade ou mistério que você conhece de algum jogo que era do Facebook. Eu espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Bom vídeo do Waquinho. Vaquinho, sei lá. Já vou me inscrever também, deixei o like. Quem puder deixar o like também lá, já ajuda. Bom, cara, os jogos que eu mais jogava no Face era Dragon City e Fazenda Feliz, eu acho. Fazenda Feliz também eu era viciado. Viciado, que meu Deus do céu. Mas o Facebook era muito bom, pô. Passar a tarde todinha jogando na escola. Chegava no intervalo da escola, vai na sala de computadores, entrava no Facebook e ficava jogando. Era bom demais. Ai, ai, agora a gente tem que pagar boleto. Triste.